Ah, bom dia, seja todo mundo bem-vindo à máxima live de investidor digital 808. A gente conversa aqui sobre como é possível investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. O tema de hoje é por que é a localização do apartamento que a gente escolhe para esse lançamento tem tanta demanda de locação e é tão valorizada assim. Vamos transmitir em conjunto com a minha amiga Vanessa, que estou aceitando ela aqui no Instagram também. Na hora que ela conseguir entrar no Instagram, deixo ela falar. Só mais uns 4 segundos e já deixamos ela entrar e conversar com nós. Bom dia, Vanessa. Olá, bom dia, seja todo mundo muito bem-vindo. Bom dia, Inácio. Sou Vanessa Medeiros, estou aqui para falar hoje junto com o Inácio sobre esse tema que me explica aí por que essa localização então do apartamento que escolhemos para esse lançamento tem tanta demanda assim de locação e por que ela tem alta valorização. Muito bem, Inácio, seja muito bem-vindo também ao programa Investidor Digital 808. Esse foi um financiamento bem corrido, a gente trabalhou bastante, leímos bastante comentários de vocês, a gente gravou vários, abrimos caixinha de perguntas, Vanessa respondeu algumas delas, foi bem movimentado. Tudo em preparação, vamos falar assim, de o que será o nosso lançamento oficial. Nosso lançamento oficial será amanhã. Só que, para quem se pré-inscreve, ou quem se pré-inscreveu, terá acesso antecipado a todas as informações de amanhã. Deixa eu explicar como funciona. Geralmente, fazemos lançamento na terça-feira, às 19 horas, junto com a incorporadora. Só que a gente pratica antes. Faz PowerPoint, tudo direitinho, esses slides, e a gente com a Vanessa faz meio que uma gravação prévia. Daí o pessoal começou a perguntar se podia ter acesso a essas informações antecipadamente. Aí a gente resolveu liberar esse PowerPoint, ou essa gravação daquele PowerPoint. Chama-se de ensaio geral, prática geral. Como se chama isso no Brasil, Vanessa? Seria em português? Ensaio quando você É, está um pré-lançamento. pronto, pré-lançamento. Daí a gente fez Pré-lançamento. meio que um pré-lançamento. Para você receber essas informações daquele vídeo que a gente vai gravar ainda hoje, basta você se pré-inscrever. Tá? A pré-inscrição é gratuita, não compromete você com nada, se torna com você mesmo e dá acesso antecipado a essas informações. Inclusive, você vai poder reservar com antecipação, tá? Com isso falado, bora falar de localização e por que a gente Antes pode? disso, Inácio, é assim, por que é importante fazer a pré-inscrição para você receber com 24 horas antes a oferta com relação aos demais membros da comunidade? Muitas pessoas acabam assistindo a oferta só ao vivo, vê só a gravação da oferta, mas quem se pré-inscreve recebe 24 horas de antecedência, tem mais chances de conseguir reservar a unidade, porque você já pode reservar a unidade a partir das 19 horas de hoje, quem tiver pré-inscrito. 19 horas já vai receber o vídeo com toda a oferta, todo o detalhe, preço, tudo certinho, e você já consegue reservar. Por quê? Porque a gente fez uma oferta diferenciada e a incorporadora não liberou muitas unidades para a gente com esta oferta, Bom, tá? Então, você, fazendo a sua pré-inscrição, você tem mais chances de conseguir a sua unidade, tá bom? Então, por isso que é importante que você faça a sua pré-inscrição. Quem deseja fazer a pré-inscrição e tá no Instagram, o link tá na bio. Então, você clicando vamos na dar bio, você consegue instruções encontrar o link de no. pré-inscrição. Sim. E vamos dar mais E no instruções de final, a como gente nos dá mais preencher. instruções também. Isso aí. Queria falar isso porque queria já entrar no assunto e dar mais instruções de como receber essas informações de pré-inscrição, mas no meio ou no final dessa transmissão. Vamos estar juntos aproximadamente uns 20 minutos, meia hora, que é o tempo que a gente vai demorar com a Vanessa, meio que bater um papo em relação a por que a gente decidiu essa localização, argumentar em torno dela. Porque hoje pela noite a gente não vai ter tanto tempo de profundizar sobre a localização. E essa é uma das variáveis mais importantes. Vocês que estão bem interessados no assunto, vamos analisar junto essa localização em profundidade. Combinado?
Então, Vanessa, o tema de hoje. Bora lá. Sobre o tema de hoje, vamos entender um pouquinho o que é crescimento demográfico, por que ele é importante e o que isso tem a ver com o empreendimento que a gente escolheu, Nácio. O crescimento demográfico, basicamente, é o crescimento da população de uma cidade ou de uma região. Tipo assim, geralmente é medido por uma pesquisa. Quantos habitantes tem o Brasil? Sei lá, quantos habitantes tem o Brasil? 300 milhões ou 200 milhões? Nem sei quanto mais. Boa pergunta, vou ver aqui, porque faz tempo que não olho essa data, esse dado. Tá, vamos supor que seja 300 milhões. Então, o crescimento demográfico seria: nossa, faz 10 anos o Brasil tinha 250 milhões, hoje tem 300 milhões. Então, ele cresceu, sei lá, 30%. Estou inventando aqui números, tá, gente? Então, o crescimento demográfico, particularmente em uma cidade, determina movimentos demográficos. Tipo assim, para onde que a gente está indo morar? Para onde que a gente está querendo curtir suas vidas? E logo disso... 207, desculpa, Inácio, 207 milhões, 207,75 milhões de habitantes. Beleza, 207 milhões. Então, o Brasil está com 207 e há 10 anos atrás, vamos supor que era, sei lá, 150, então ele está crescendo em população. Tá? Agora, essa população não cresce linear ou exatamente igual em todos os estados do Brasil. Combina comigo? Tem gente que cresce mais para o norte, cresce mais para o sul. E você nasce numa região, mas você não necessariamente mora toda a sua vida nessa região. Você pode tomar a decisão de mudar de estado ou mudar de cidade. Tá? Tudo bem que tem gente que nasce e morre na cidade que nasceu. Conheço um monte de gente assim. No interior acontece muito isso também. Mas tem movimentos demográficos, inclusive, antigamente, na primeira metade do século passado, um movimento demográfico dos campos, das fazendas para as cidades. Tá? Hoje em dia, isso ainda acontece, e muito, e as cidades cresceram verticalmente, só que também acontecem movimentos demográficos de uma cidade para outra. Tipo assim, eu estou morando em São Paulo, agora vou lá morar em Campinas, por exemplo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que essa parada aqui que a gente está falando de o que é crescimento demográfico é para tirar uma venda dos teus olhos, uma venda para que você, sempre que você estiver em um local onde existe esse comportamento, você vai começar a ver oportunidade. Você não vai mais ser aquela pessoa que está ali, mas não está vendo, mas não está enxergando o que está acontecendo na sua volta. Então, a coisa mais, o tchan dessa informação é justamente você poder enxergar o que ninguém está enxergando. Quando você é um cidadão que enxerga o que ninguém enxerga, você vê oportunidades onde ninguém está vendo. Isso é extremamente poderoso, porque o que todo mundo está vendo não é mais oportunidade. O que está muito óbvio para todo mundo já é carne de vaca, todo mundo já tem acesso. Aqui, se você aprende a enxergar o não óbvio, epa! Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de investimento, quem enxerga o que ninguém está enxergando, faz dinheiro. Então, caraca, hoje você vai estar, basicamente, hoje a gente está te mostrando por que você nunca foi capaz de enxergar o que a gente enxergou e vai estar te mostrando agora. Para que tu nunca mais seja um cego no mundo dos investimentos. Para que tu nunca mais tenha problema de visão a hora de enxergar a oportunidade que vai pôr, dinheiro no teu bolso, tá? Então, se liga nessa informação sobre o que é crescimento demográfico, porque isso aqui vai ser liberdade, é sinônimo de liberdade financeira, de você poder se aposentar mais cedo, de você colocar o teu dinheiro onde realmente isso aqui vai fazer, onde realmente vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você e se valorizar. Sem essa informação aqui, meu querido, minha querida, meu povo e minha pova, esquece. Não funciona. Não dá certo. Vai dar com burros na água.
Então, você pode ter aproveitado a aula número 1 do workshop, a aula número 2, a aula número 3, mas se você não... Você pode até ser pré-inscrevido, pode estar aí assim, que nem cavalo de corrida preso preso Não naquele preso negocinho antes. naquele negocinho assim, ele tá... Eu quero investir, agora que eu já vi. Se tu não entender isso aqui, corre o risco de você fazer uma vez certo, porque a gente indicou o empreendimento correto, mas Deus o livre, acontece alguma coisa, cai uma bomba aqui, acontece alguma coisa comigo, com o Inácio. Vai que futuramente, sei lá, acontece alguma coisa e a gente não conta mais para você qual que é o melhor empreendimento. Você não vai ter esse conhecimento para tu. E você não vai, inclusive, poder argumentar com a gente do tipo, Vanessa, Inácio, mas será que esse empreendimento é bom que vocês estão nos oferecendo? Por quê? Porque você não tem argumentação lógica para nos perguntar, para tirar suas dúvidas. Isso aqui é liberdade. Eu costumo dizer, Inácio, que as pessoas, com relação ao conhecimento que eu tenho, por exemplo, de marketing digital, de encontrar as pessoas, podem me largar pelada no meio do deserto, sem absolutamente nada, podem me arrancar tudo. Eu volto e construo tudo de novo. Sabe por quê, Inácio? Porque tá aqui, ó. Tudo aqui na minha cabeça. Então, isso aqui é conhecimento que vale ouro. Permite você reconstruir o mesmo resultado inúmeras vezes. É verdade, é verdade. Então, aonde que a gente começou a procurar? A gente poderia procurar crescimentos demográficos no Nordeste, aqui no Sul. Só que vamos combinar que eu não preciso ser muito físico-nuclear para convencer que São Paulo cresce. Porque São Paulo é uma cidade, gente, que não para de crescer. É uma coisa impressionante. Só que também não precisa ser muito convincente para vocês, digamos, enxergar junto comigo que o valor metro quadrado de São Paulo realmente fica, às vezes, desafiante para a maioria das famílias conseguir atingir. Não estou falando que não seja bom negócio investir em cidade de São Paulo, dentro na Paulista, por exemplo, ou em alguma região de São Paulo que esteja se desenvolvendo. De fato, eu, há pouco tempo, pisei São Paulo, fiquei num congresso lá, e eu fiquei num Airbnb, num prédio, e, gente, era impressionante. Tinha esse prédio aqui, de 30 andares, 25 andares, na frente, e 5 prédios mais, todos sendo construídos. Impressionante como cresce essa cidade. Inclusive, eu contei várias vezes aqui que subi no Uber, voltando para o aeroporto, perguntei para o cara, né, para onde que estava crescendo a cidade de São Paulo, e o cara me olha com cara assim, bem paulista mesmo, para cima, né? Tipo, pergunta burra. Então, é uma cidade que cresce muito. Não preciso fazer muito trabalho para convencer todo mundo que São Paulo cresce e continuará crescendo. Combinado? Quer dizer que não tem crescimento em outras cidades do país? Não estou falando isso. Porque, evidentemente, tem outras cidades que estão crescendo. As praias de Santa Catarina estão crescendo. Aqui, Gramado, Canela, e as cidades aqui no sul, sei lá, Dois Irmãos, são cidades que estão crescendo, de fato estão crescendo. No Nordeste, com certeza, também vai ter cidades crescendo. Só que é muito mais fácil ser... tipo assim, não precisa fazer muito esforço para conseguir enxergar que São Paulo está crescendo. Só que a pergunta é, beleza, está crescendo, mas para onde que está crescendo mais? Para onde que está crescendo mais? Onde que tem maior crescimento? E aí a gente tirou, né, uma reportagem que eu queria compartilhar aqui com vocês em relação à região de Campinas, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com todo mundo, ó. Quem está no Instagram não vai conseguir enxergar, mas basicamente fala assim, Indaiatuba tem a maior alta... Quem está no Instagram. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou deixar, mas deixa eu ler, você vai pegar de qualquer jeito, tá? Isso aqui, Indaiatuba tem a maior alta proporcional de habitantes entre as cidades mais populosas da região de Campinas. Presta atenção. Bom, Indaiatuba é essa cidade que está ali, né? Só que o que me chamou a atenção dessa reportagem aqui foi essa tabela aqui. Só para quem não sabe, Inácio, Indaiatuba é uma cidade no interior de São Paulo que fica entre duas grandes metrópoles, que seria Campinas e São Paulo. Então, essa cidade que está no meio, ela está crescendo que nem uma maluca, que nem diz o Inácio. É isso aí. Então, aqui tem uma tabela que eu vou mostrar no Instagram daqui a pouquinho.
Sim, aumento absoluto e proporcionais de população nas maiores cidades da região de Campinas. Obviamente, em termos absolutos, a cidade que mais cresceu foi Campinas. Estava com 1,2 milhões, desculpa, estava com 1 milhão e 80 mil habitantes. Hoje em dia tem 1,2 milhões de habitantes, ou seja, cresceu 123 mil habitantes, representando 11,47% do aumento proporcional. Não, cresceu 11%, nossa, cresceu bastante. E Paricaiaba, desculpa. Piracicaba. 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 Desculpa. 11,8%. Limeira, me ajuda aí, Vanessa, pelo amor de Deus. Tá, Limeira cresceu, calma aí. Limeira cresceu 10,9%. Sumaré, 17,4%. Cresceu bastante Sumaré também, Inácio. Vamos ficar de olho, ó, Sumaré. E adivinha de todos, qual é o que tem maior crescimento populacional? Indaiatuba, ó, 24,8%. Porque os de baixo, ó, Americana teve 3%, Hortolândia 19%, Santa Bárbara 7%, Mogi foi 10%, Valinhos cresceu bastante também, 20,97%, mas nada comparado ao crescimento aqui de Indaiatuba, com 24,8% de crescimento populacional. Pronto. Isso aqui, minha gente, presta atenção. Isso aqui, ó, olha o meu olho, ó. Inácio, isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Peraí, vou botar aqui para o povo do Instagram. Dinheiro. Ixi, não sei se vai dar para ver, mas... Ixi, peraí, peraí, calma. Vou mostrar para vocês. Não tá rolando não, porque tá meio... Tá, aqui, ó. Aumento absoluto de proporcionar população maior, não sei o que, barará, bererê, bererê. Daí tá Campinas, não sei o que, barará. E daí Indaiatuba. Indaiatuba, 24%. E as outras cidades, 11, 10, 17, 13, 7. Que é alto, é super alto. Tá? Mas a maior, Indaiatuba. A seguinte pergunta é... tá bom, Inácio. Me demonstrou que estava crescendo em Indaiatuba. Beleza. Oi. Deixa eu só quebrar, depois falar, antes disso, falar uma coisa assim. Mas Indaiatuba não é do lado da minha casa, Indaiatuba não é um lugar que eu vou conseguir administrar. E me perdoe, quem já me ouviu o Inácio falando sobre isso, é sempre importante a gente reforçar, porque tem gente que acredita que só pode investir num empreendimento que está dentro da tua cidade, ou próximo da cidade vizinha, porque está querendo administrar, que está querendo ele mesmo ir lá ficar cuidando do empreendimento. Então, para quem pensa dessa forma, para quem está com isso na cabeça, reforçando, a gente reforçar a ideia de que a gente... Quem é que disse que o melhor empreendimento que vai trazer mais lucratividade para você está do lado da tua casa? Você já pensou se eu fosse investir só nos empreendimentos que tem aqui em Saltinho, que é uma cidade desse tamanho, 12 mil habitantes? Quem é que disse que está aqui? Ou que está em Piracicaba, que é uma cidade próxima a mim aqui? Não, na realidade, não. Pode ser que o melhor empreendimento esteja lá no sul. E eu tenho que estar ligada nisso daqui. E a administração a gente resolve de outra forma, porque a gente quer que você faça um investimento e não que você arrume um novo emprego, que você tenha que gastar o seu tempo para ficar administrando esse negócio. Se você quer fazer o que a gente ensinou na aula número 3, que é um portfólio de investimento, vários, para que você consiga realmente ter liberdade financeira, você tem que ter uma estratégia de administração, e essa estratégia a gente já explicou e a gente vai explicar para quem tiver dúvida quantas vezes for necessária. Você não precisa você ir lá trocar e resolver o entupimento no sábado de noite do inquilino que ligou para você reclamando. Não, esquece, isso não existe. Não dá para ser dessa forma, tá? Então, fechei o parênteses, Inácio. Não, super interessante. Tipo assim, pensar que você só pode investir na sua cidade é como pensar se você só pode comprar roupa feita na sua cidade, você não pode comprar nada da China, dos Estados Unidos, você não pode comprar um tênis dos Estados Unidos porque você não mora nos Estados Unidos.
a gente já não mora mais no mundo, a gente mora num mundo globalizado, tá? Então, investimento não é exceção. E crescimento demográfico, assim, já que eu demonstrei para vocês que está crescendo, hacia o setor de Campinas, que faz todo sentido do mundo, porque a cidade de São Paulo está crescendo hacia a próxima cidade maior, que é Campinas. Por quê? Porque tem aeroporto, tá? E está virando aeroporto internacional também. Então, todas as cidades que ficam entre Campinas e São Paulo, todas essas cidades estão crescendo. Uma das maiores, e acabei de demonstrar que a maior, é Indaiatuba. Adivinha, bom adivinhador, qual que é a cidade que o valor metro quadrado está aumentando mais e mais rápido? Muito bem, Indaiatuba. Quer dizer que as outras cidades não estão crescendo? Não, está crescendo também. Só que Indaiatuba está crescendo mais, está crescendo além. Obviamente, nada garante que vai continuar crescendo no futuro. Agora, as variáveis que a gente faz que tenha um crescimento demográfico ainda continuam. Ainda, não sei se vocês perceberam, mas no artigo estava ali, número de habitantes de Indaiatuba era das que tinha menor quantidade de habitantes. Todas as cidades acima de 300 mil, o resto das cidades por perto, Indaiatuba 260 mil, todos os restos das cidades acima de 350 mil. Ou seja, o que está crescendo mais é óbvio que Indaiatuba vai crescer, vai passar de 260 mil que tem hoje para 300 mil ou 350 mil nos próximos 5 a 10 anos. É muito óbvio. Tá? Agora, dentro da Indaiatuba, dentro da cidade de Indaiatuba, é óbvio que tem regiões que crescem mais. Quanto mais perto do centro, mais caro fica. É simples assim. Quanto mais afastado, mais barato o metro quadrado. Agora, quanto mais perto do centro, mais consolidado. Quanto mais consolidado, não só mais caro, sino que o valor proporcional de aumento de valor metro quadrado aumenta, só que aumenta proporcionalmente menor. Isso quer dizer que e vale a pena muito perto, nem muito longe. Nem muito perto, nem muito longe. Tem que estar uma coisa equilibrada. Queria falar uma coisa? Desculpa, Vanessa. Cortou um pouquinho. Não sei se cortou só para mim. Você não pode estar muito perto e também não pode estar extremamente longe desse lugar, do centro. Uhum. E, olha, e vale a pena lembrar que... É que está cortando um pouquinho, mas vale a pena lembrar que o setor emergente não é o setor que não tem demanda. Pelo contrário, ele é emergente porque ele já tem muita demanda e continua aumentando a demanda ainda mais. Emergente já existe muita demanda. E não vai parar de crescer, porque a gente escolheu um setor de bairro emergente crescente. O consolidado, ele tem muita demanda, mas não cresce. Ou seja, o que determina o crescimento demográfico de uma região é fatores externos que fazem que uma determinada região, ou apartamento nesse caso, se você mexer nada dentro do apartamento, se valorize mais. Se você ainda mexe por dentro do apartamento, por exemplo, você mobilia ele ou reforma ele, melhor ainda, tudo bem. Você ganhou valorização pelo fato que você reformou ele ou mobiliou ele. Agora, o segredo é que aconteça isso e, além disso, o crescimento pelo fato que antes não tinha estrada, não tinha rua, agora tem rua, tem estrada, foi pavimentada, um novo parque, uma área que foi urbanizada, que antes não estava urbanizada, que agora foi urbanizada. Sei lá, condomínios por perto que valorizaram. Era uma área meio que... era a última... Por exemplo, Vanessa, você comprou sua casa ao último bairro da cidade. Hoje já não é mais o último bairro da cidade. Tem mais bairros depois disso. Não, foi crescendo. Na realidade, assim, eu comprei... Era o último bairro da cidade e não tinha construção nenhuma. Mas aí foi populado e eu tipo não tinha construção, eu construí, só tinha uma casa construída na rua que eu construí, era o último bairro da cidade. Continua sendo o último bairro da cidade, mas ele se populou e veio padaria ali perto, então assim, ele se valorizou, mas ele tem espaço ainda, embora ele não foi aberto o loteamento, mas ele tem espaço para continuar crescendo para o lado de lá. Mas não foi aberto o loteamento. Foi aberto o loteamento, um loteamento... Ah, não, cresceu sim. Abriu um loteamento, sim. Só que foi assim, o meu bairro está aqui,
Só que abriu um pouquinho para trás de mim, num loteamento. Basicamente, aumentou aquele bairro, que era o último bairro da cidade. Ele não cresceu para lá, Entendi. mas ele ganhou um espaçozinho assim, meio Ganhou. na Entendi. diagonal. Entendi. E aí ele está se valorizando por conta disso. Então, os fatores que fazem que um determinado bairro, área de uma cidade específica, que a cidade toda está crescendo, mas dentro da cidade tem bairros, né? Bairro Centro, bairro X, bairro Y, que estão crescendo com velocidades diferentes. Hoje em dia, morar no centro é o melhor. Morar perto do centro é bom também, só que não tão bom quanto no centro. E morar mais afastadamente, daqui a pouco vai ser super bom, mas ainda está meio que elementos que fazem conectividade, transporte público, estradas, como já falei, e Público. colégios públicos, estradas, colégios, faculdades, shopping centers. Gente, elementos de conectividade são os mais fáceis de enxergar, tá? E a cidade está crescendo para um lado e para o outro. Está crescendo para o norte, para o sul, para o este, para o oeste. Para onde que está crescendo a cidade? Não é este, para lá já não dá para aquecer mais, porque já tem um rio. Tem um rio, então, portanto, já não dá para aquecer mais. Encheu e agora está crescendo para o outro lado. Então, esse tipo de fatores são importantes de enxergar na hora de a gente fazer um empreendimento. Quem sabe melhor, quem faz estudos de crescimento demográfico, de comportamento de demanda, etc., são as incorporadoras. Nós, microinvestidores, chegamos quando o terreno já foi comprado, já quando os planos e os permissos foram avaliados e aprovados. Quem tem que ficar olhando isso com muita mais antecedência são as incorporadoras. Uma incorporadora, para tu mais ou menos entender, do momento que compra um terreno até que ela monetiza e vende a última apartamento, 5 anos. 5, 6 ou talvez 7 anos. Se for muito boa, 3 ou 4 anos demora até de que compra o terreno até que recupera o último peso, o último real investido nesse terreno. Até que monetiza o total do seu investimento. São investimentos de longa data. Nós, microinvestidores, chegamos no ano 2 ou no 3. Inclusive, tem muito investidor ou muita gente que chega na entrega imediata, quando já está acabando, quando a incorporadora está monetizando. Todo o período de financiação com um banco, com microinvestidor ou com pessoas que vão pagando entrada parcelada ou entrada à vista, que é o período mais lucrativo para nós microinvestidores, é o período de investimento na planta. Quer dizer que não é bom negócio investir em entrega imediata? Não, não é o que eu falei. Investimento na planta, você tem benefício que tem mais tempo para se preparar para o financiamento, isso é super importante se você hoje não qualifica. Investimento na planta permite você mais tempo para pagar a entrada em parcelas, a maioria das pessoas não sabe que pode pagar a entrada em parcelas. E investimento em entrega imediata tem o contra, que você tem que conseguir o financiamento hoje, o contra, que as parcelas do financiamento são menores, ou inclusive você tem que até pagar juros por financiamento, quando você paga a entrada entrada parcelada na planta ou em obra, quando o projeto está sendo construído, você não paga juros pelas parcelas. É simples assim. Quando você paga entrada depois da entrega, aí sim tem juros. E juros é uma coisa, ajuste pela inflação, ou INSS, é outra coisa, tá? Ajuste pela inflação, tudo bem. Agora, você congela o preço mesmo. O preço não aumenta. Se a incorporadora resolve aumentar o preço amanhã você respeita seu preço. Bom, voltando no assunto de crescimento demográfico. Esses fatores que fazem que um setor fique um pouquinho longe e agora construir uma estrada, uma circunvalação. Tá, como antes não tinha circunvalação, agora tem circunvalação, então agora antes demorava 45 minutos para chegar. Circunvalação seria o quê, Inácio? Seria uma estrada que dá uma volta e não vai de linha reta até o centro, vai dar uma volta, dá uma volta da cidade e chega até o centro. Então, tudo que está em volta dessa estradinha, dessa rua, todos esses bairros que estão ali, fica se valorizando, porque você
estava longe do centro e agora com essa estrada nova, Conexão, conexão nova fica se valorizando. Bom, acho que conceitualmente ficou claro por que está atrativo ali e o tipo de coisa que a gente tem que enxergar. E o que torna o empreendimento, especificamente, um projeto em si atrativo? Isso que a gente escolheu, né? Por que um projeto em si se torna atrativo? Primeiro, porque a gente tem que procurar não só a valorização, mas também tem que procurar a segurança. Será que o projeto vai ser entregue? Será que a incorporadora realmente está preparada para financiar o projeto completo? O que acontece se a incorporadora não termina o projeto? Será que essa incorporadora está sendo construída? Será que ela está sendo atingida? Estou tentando achar a palavra. Foi inscrita em patrimônio, como é que é a palavra? Patrimônio de afetação. Será que ela usa patrimônio de afetação ou não? Será que ela usa patrimônio de afetação? Que tão aprofundada está que tão capitalizada as espaldas financeiras da incorporadora? Está fazendo um projeto, é o primeiro projeto ou já tem 5 projetos? Quantos apartamentos entregues elas têm? Tem reclamação? Não tem reclamação? Se tem reclamação, vamos analisar que tipo de reclamação tem. Tem reclamação de aluguel, de inquilino ou tem reclamação de proprietário? É diferente. E como ela atuou em relação a esse tipo de reclamação? Pode falar, Vanessa. Patrimônio de afetação que deixa a gente protegido, porque o patrimônio de afetação, a incorporadora não pode usar o seu dinheiro para construir qualquer outro empreendimento, é só para o empreendimento que você investiu. Isso daí, ela deixa de pagar alguns tributos para o governo, e o governo, por ter tá entregando para a incorporadora esse benefício fiscal, vamos dizer assim, ele fica fiscalizando, ele fica de olho. A incorporadora não pode fazer o que ela quer com o seu dinheiro, não. Ela tem que fazer aquele empreendimento lá. Isso reduz drasticamente as chances de quebra de incorporadora, enfim. E a gente, nesse empreendimento que nós escolhemos para vocês, sim, a incorporadora utiliza o patrimônio de afetação. Então, quanto a isso, é uma incorporadora consolidada no mercado, tem mais de 20 anos de atuação. Então, a gente já fez uma pesquisa para entender, cara, quem que é essa incorporadora? Eu vou querer pôr a minha carinha linda lá, a tapa, né, com essa incorporadora? Deixa eu dar uma olhada. A gente olhou a questão de entrega dos imóveis, todos os imóveis entregue, quantos imóveis foram. Então, ela não está com meia dúzia de imóveis entregue, não. Ela já tem mais de 20 anos no mercado. Então, assim, isso tudo trouxe segurança para eu, Vanessa, falar assim, Inácio, vamos pôr nossa carinha lá e vamos levar essa incorporadora. A Brokers pode sim representar essa incorporadora. Ai, Vanessa, pelo amor de Deus, fala logo o nome da incorporadora e tudo o resto. Se pré-inscreve, faz a sua pré-inscrição. Se você, daqui a pouquinho a gente vai dar os detalhes de como você faz a sua pré-inscrição, porque lá a gente vai gravar um vídeo com todos esses detalhes, porque daí você já tem condições de, se você tiver decidido fazer a sua reserva de unidade. Porque se a gente fala que hoje não está aberta ainda a possibilidade de você, por exemplo, a possibilidade de você reservar a sua unidade vai ser hoje, a partir de hoje às 19 horas, só para quem se pré-inscreveu. E aí, essa pessoa que se pré-inscreveu vai receber um vídeo, vão falar o nome da incorporadora, o preço do apartamento, o endereço do apartamento, tudo. Se a gente entrega o endereço, o nome da incorporadora, tudo para você agora, e não tem ainda a possibilidade de você fazer a sua reserva, o que você vai fazer? Cavalinho de corrida, né? Eu quero, me dá, Zais. Daí você vai lá, vai acabar indo na incorporadora, comprando por lá, achando que está fazendo pela comunidade, e não vai ganhar os bônus que a gente vai liberar para você no vídeo. É só por isso que a gente não falou ainda, não liberou esses detalhes. Mas hoje às 19 horas, quem tiver pré-inscrito vai saber. E quem não tiver pré-inscrito, paciência. Até amanhã. Vai terça-feira às 19 horas, 24 horas depois de você que já fez sua pré-inscrição. Se tiver sobrado unidade, ele vai investir. Se não tiver, na próxima, ele vai ficar mais espertinho e vai fazer a pré-inscrição.
Vanessa, eu queria dar só mais uma dica em relação a quanto existir de valorização de um imóvel e como que a gente deveria trabalhar. Assim como também vou falar ou antecipar alguns bônus e garantias que a gente vai oferecer no nosso pré-lançamento. Finalmente, vamos dar instruções para você se pré-inscrever e responder perguntas, se tiver perguntas ou comentários hoje, ok? Então, aqui a pergunta é, quanto ele pode se valorizar até a entrega das chaves depois de 5 anos, tá? Bom, a resposta é incerta. Como assim? Pô, gente, é o futuro, não tenho como saber o que vai acontecer no futuro. Pode ser duplicar o valor, pode ser triplicar o valor, ou pode aumentar nada. Então, portanto, a pergunta realmente não é quanto pode chegar a ser a valorização. A pergunta certa é quanto é a valorização que eu, como microinvestidor, vou exigir das minhas propriedades, tá? Eu não posso responder por você quanto que você vai exigir. Eu posso responder quanto eu exijo das minhas. Eu, Inácio Corrales, exige 5% de valorização acima da inflação. Ou seja, vamos supor que a gente não morasse num mundo sem inflação. Porque fazer a correção monetária pode ser complexo de explicar aqui na live. Mas, só por um instante, vamos morar num mundo sem inflação. Se um apartamento custa 500 mil e ele se valorizar 5%, ele vai custar, depois da valorização, 525 mil. Ou seja, eu vou ter ganhado, em valorização do imóvel, 25 mil reais. Agora, quanto que eu tive que pagar para eu conseguir ganhar esses 25 mil? Bom, eu tive que pagar a entrada, que inclusive nem paguei à vista, paguei parcelada para piorar as coisas. Mas vamos supor que eu pagasse ela entrada à vista, 100 mil reais, que seria o 20%. Quanto representa 25 mil de 100 mil? Representa o 25% de retorno sobre o meu investimento. Estou fazendo uma matemática bem grossa, não é exatamente assim que se calcula. Você tem que restar os custos do investimento, né? Como, por exemplo, o IPTU, custo de administração, custo de procura do inquilino, mobília, etc, tá? Mas, em termos grossos, é 25% que eu estou tirando de retorno do meu investimento, que é muito alto. É por isso que eu exijo nas minhas propriedades no mínimo dos 5% anual. Porque no mediano prazo de 4 anos, eu duplico meu patrimônio. Comecei com 100 mil, que nem tive que pagar à vista, fui parcelando. Parcelas de dois. Se você tem parcelas de 2 mil reais, você vai poder investir facilmente no investimento de amanhã, tá? De Altíssima hoje chance. às 19 para quem se pré-inscrever. Boa. Lançamento oficial é amanhã, para quem se prescrever, é hoje. Então, se você tiver uma capacidade de pagamento mensual de 2 mil a 3 mil, tem altíssimas chances de conquistar. E se você tiver um pouquinho de poupança, as parcelas podem até ser um pouquinho menores se você tiver um pouquinho de poupança. Com isso falado, esse é o valor que eu recomendo trabalhar. Abaixo de 5%, eu fico monitorando. Ixi, você valorizou? Sim. Quanto? 4%. Ixi, tá bom, vamos continuar. Você valorizou? Sim. Quanto? 2%. Ixi, já estou pensando, já estou vendendo. Já boto na imobiliária para começar a vender, para largar ele. Entendeu? Recupero meu patrimônio, ganho, capitalizo minha ganância, né? Recupero minha poupança, pago o que estou devendo para o banco, fico com a diferença para mim e faço um outro investimento em outra localização que esteja já se valorizando acima de 5% anual. Beleza? Então, duplicar, ou um pouquinho mais do que duplicar, teu patrimônio em 4 a 5 anos é muito, muito, muito bom em termos reais, tá? Lembrando que eu fiz um exercício matemático simplificado, sem correção monetária, no mundo sem inflação. É por isso que eu sempre falo 5% acima da inflação. Vamos supor que a inflação nesse ano fosse 10%. Então, vou exigir um crescimento, uma valorização de 15%. Se a inflação fosse
7%, ou eu vou exigir um 12% de valorização? Porque vou sempre exigir um 5% acima da inflação, tá? Ou seja, eu preciso ganhar da inflação e ainda ganhar em cima disso. Beleza? E a gente já viu empreendimentos que chegaram a se valorizar 15% acima da inflação, Ah, sim. até 20%. Então, e a certeza que a gente tem é quando a gente vai taxando e tal, e a gente busca as mesmas características. Então, vamos mirar no 5% para ser um ótimo negócio, mas existe sim a tendência, a possibilidade de ser mais que 5% de valorização dentro desse imóvel que a gente escolheu para você, aqui para esse lançamento. Vou responder os comentários e perguntas em breve. Alex, vou responder tuas perguntas em breve. Deixa só dar uma antecipação de alguns bônus e garantias que a gente vai ofertar ou oferecer ou incorporar na oferta da oportunidade de investimento que a gente vai lançar amanhã, ou pré-lançamento de hoje, tá? A gente vai oferecer a cláusula de saída. Quando você investe na planta, o maior desafio que você tem, o maior risco que você tem é não conseguir cumprir com o seu compromisso lá na frente. Ou seja, hoje eu assino o contrato, começo a pagar as parcelas da entrada, hoje não preciso tirar um financiamento, vou ter um financiamento lá na frente. Mas o que acontece se não consigo um financiamento? O que acontece se eu fico enfermo, não consigo continuar pagando minhas parcelas? O que acontece se eu fico demitido e não consigo continuar pagando minhas parcelas? Então, essas situações, a gente vai botar umas cláusulas de saída que permitam você sair do negócio sem perder sua poupança. Não vou explicar em profundidade como, mas quero que você saiba que vai ter, sim, cláusulas de saída no contrato que vão permitir você recuperar sua poupança. Combinado? 2. Vamos a incorporar um bônus de aluguel. Isso é, nós vamos procurar um inquilino por você. Procurar um inquilino custa dinheiro. A gente tem que encontrar um corretor, pagar para o corretor, um percentual. Esse tem custo. Tá? Esse custo você vai poupar também. E logo vai ter que contratar uma pessoa que cuide da administração, ou seja, vai ter que cobrar todo mês, fazer todo o trabalho de cobrança mensual. Tá? Esse custo de administração, no primeiro semestre, vai estar coberto também. Para você entrar no ritmo, no clima. Tá? E só lembrando que esse tipo de bônus, incorporadora nenhuma dá. Entrega. É Eles nós não que vamos entregam. entregar. É da brokers digitais. Porque, mas é só. Porque pode correr o risco de falar, mas o que tem de diferente a oferta de vocês? Presta atenção, gente. Cláusula de saída para proteger o dinheiro que você colocou na entrada, caso você não consiga o financiamento, ou caso você seja mandado embora do teu trabalho e você não consiga se recolocar no mercado. Ou cláusula de saída caso tu tenha um infarto e não consiga trabalhar mais. Alô, no mundo fora da nossa comunidade, esse negócio é assim, ó, problema teu, te vira. Vou cobrar multa assim, e não acho que é errado, entendeu? Não estou falando que a incorporadora está fazendo errado, mas fora da comunidade, esse mundo de segurança não existe. Existe aqui por conta do nós termos meios de negociar essas coisas aí, porque nós estamos numa galera. Então, assim, essas são as vantagens de você estar investindo em comunidade, tá? Então, essas coisas não são oferecidas esses bônus não são oferecidos pelas incorporadoras. Outra coisa que você vai ter, obrigatoriamente, que passar por um processo de análise financeira, tá? E não interessa se você é recusado, você é aprovado, ou não interessa a sua situação. No mínimo dos mínimos, você sai dessa reunião de análise financeira com uma estratégia de investimento personalizado para você. Se você for aprovado, a gente entrega a sua ficha para a incorporadora. E a incorporadora aceita, se manda o borrador de contrato. Se você for recusado, a gente devolve qualquer coisa que você tenha pago, será devolto para você. Por que a gente faz assim?
porque a gente não tem equipe de 50 corretores, a gente não tem nenhum corretor. A gente não trabalha com corretor, é você que assina contrato diretamente com a incorporadora. Então, como não podemos ter 150 reuniões, precisamos menos reuniões, reuniões certas. A gente não quer cancelação de reunião com pessoas que realmente estão interessadas. Então, portanto, a gente não cobra, é gratuito na real, se você vai analisar, tudo que você paga será passado para a incorporadora como parte da sua entrada, tá? Só que a gente bota é como quando você paga fica segurando um valor. Pode falar, Vanessa. Você tem, é como se fosse como você tivesse um valor. É assim, ó. Se você vai fazer a pré-inscrição, aí você decide investir. Aí você vai fazer uma análise financeira com o nosso analista financeiro. E tudo que a gente quer é evitar vampiro. Sabe aquela pessoa que aluga a cadeira e não aparece? Que marca o horário e não vem? Então, você vai acertar um valor de R$500 para poder fazer essa análise financeira. Boa. E esses R$500 que você pagar para fazer a análise financeira sua, se você investir, vai ser abatido do valor do apartamento. Isso. Simples assim. Se você desistir, no prazo de até 14 dias, você tem para pensar se você desistir, se você não for investir, a gente vai devolver esse dinheiro. Você, tá com toda a documentação, não vou investir, tá tudo certo, beleza. Você tem aí 14 dias, que é o tempo mais do que suficiente para mandar para o teu advogado, saber, para ele olhar direitinho o contrato, para você ler e ter certeza, não, é isso aqui mesmo. Passados os 14 dias, até 14 dias a gente devolve esse dinheiro para você, caso você fale, não, eu não vou investir. Entendeu? Então a gente só quer evitar que o tempo do nosso analista financeiro não seja banalizado. Desperdiciado. Isso aí. Porque tem custo para nós. Então, esse custo para nós é valioso e, portanto, a gente quer entregar gratuitamente só para quem está realmente interessado e está bem comprometido. Tá bom? Bora responder algumas perguntas, só que antes de responder essas perguntas, eu vou dar instruções sobre o link para conseguir se pré-inscrever, e aqui vou copiar e vou pegar, Ctrl Copy, e aí que está o link de pré-inscrição, brokerdigitalbrasil.com/pré-inscrição. Vou botar aqui nos comentários e já respondo suas perguntas do Alex. Alex, quem está aqui quem está no Instagram, o link de pré-inscrição está na bio. É isso aí. Vai abrir na bio várias coisinhas ali, daí você olha lá, link de pré-inscrição. Você clica ali e faz a sua pré-inscrição. Bora, então, vamos responder com os comentários. Aqui Karen fala bom dia Priscila, Dom Ivo, bom dia a todo mundo. Alex diz bom dia, oi, bom dia. E bora lá, Alex nos pergunta, bom dia, os exemplos sempre são com 500 mil. Esses valores seriam uma prévia do valor do apartamento ou apenas facilitar a conta? É apenas facilitar a conta, meu querido. Eu aprendi essas matemáticas de cabeça para ficar mais fácil para mim. Poderia fazer um exemplo com R$1 milhão, mas se eu faço um exemplo com R$1 milhão, as pessoas vão achar que os apartamentos custam R$1 milhão e vai se autoeliminar. Entendeu? Porque não é todo mundo que consegue pagar apartamentos de R$1 milhão. Então, eu fiz uma conta com 500 mil, que às vezes esses apartamentos são um pouquinho menos e um pouquinho mais caros, tá? Os apartamentos que a gente olha, que a gente procura, estão na faixa dos 300 mil aos 750 mil. Em média, 500 mil. Quer dizer que o apartamento que a gente vai lançar hoje vai custar isso? Não, você vai ter que esperar, tá? Até a gente decidir, até a gente fazer esse lançamento, eu não posso te falar com antecipação. O que sim posso te falar com antecipação é que a parcela da entrada, a gente negociou para que, mesmo sem pagar ato ou sinal, você consiga pagar parcela de R$2.000 a R$3.000. Se você tiver entrada para pagar na entrada à vista, ou parcialmente à vista, sei lá, paga 5%, 10%, 15% à vista, aí, obviamente, as parcelas podem ficar muito menores. E isso é uma estratégia legal. Vai depender de quanta poupança você tem e quanta a sua capacidade de pagamento mensual, conjuntamente com seus estados financeiros, ingressos, dívidas e patrimônio. Esses três elementos equilibrados fazem
nos ajudam serão avaliados pelo nosso analista financeiro, Raquel, uma menina que tem muita experiência em banco, muita experiência em consórcio também, e está muito acostumada a avaliar financeiramente os microinvestidores. Alex nos pergunta também se, vendo o percentual de valorização está abaixo do que espera, coloque-se para vender na imobiliária com o inquilino morando? Verdadeiro. Você pode vender o apartamento com o inquilino morando. O próximo comprador pode comprar o apartamento para investimento também, ou pode esperar até vencer o contrato com o inquilino. Você pode avisar o inquilino que você está vendendo o apartamento. Muitas vezes os próprios inquilinos querem comprar os apartamentos. Senão, ele já sabe que tem que sair a determinada data quando o apartamento for vendido. Isso faz parte das negociações com o próximo comprador. Um novo comprador, sempre demora 4 a 6 meses do momento que decide comprar um apartamento até que efetivamente ele entra. São 4 a 6 meses. Isso pode ser planejado sem problema nenhum. Com a ajuda de um corretor, isso é simples. Eu gosto de investir em apartamentos que têm mais rotatividade, tem rotação. Ou seja, apartamentos que entram e saem as pessoas mais rápido. Muitas vezes a rotatividade de um inquilino é considerado ruim. Eu não considero isso ruim, considero bom. Porque, como meu apartamento tem alta demanda de aluguel e é crescente, eu gosto de ajustar os preços dos meus aluguéis uma vez um ano, uma vez cada ano e meio. Quando tem um inquilino por muito tempo, eu só posso ajustar ele a cada 3 anos. Posso ajustar pela inflação uma vez anual, beleza. Mas eu gosto de ajustar também pela demanda de aluguel. Então, gosto quando sai um inquilino e entra um inquilino novo. Eu sou parceiro disso. Porque o custo de 15 dias, de um mês, entre que sai e entra um novo inquilino, e se eu sou avisado com antecipação, tenho 60 dias antes do atual inquilino sair para encontrar um novo inquilino. Eu gosto de mexer desse jeito. Mas, sim, você pode vender o apartamento com o inquilino morando dentro. Isso é possível. Você pergunta, esse contato e contrato é contrato. todo feito... acho que esse contato e contrato é todo online? Sim. O contato seu com a nossa analista financeira é via Zoom. E o contrato via Meet, também... Google Meet. Google Meet. E o contrato ele é feito online também, embora você tenha o endereço da incorporadora, vai ter o nome da incorporadora. Se você quiser pegar teu carro e ir lá ver, mas assim, fica à vontade, mas você pode fazer tudo online, porque eu acredito que o online ele facilita, porque você não vai precisar fazer todo esse trâmite, pegar o carro, vir, que é tudo que a gente quer evitar, a gente quer investir online, praticidade, agilidade, tudo dentro da minha casa, sem dor de cabeça. É isso. O contrato é assinado também online com a assinatura eletrônica acredito que a incorporadora está utilizando o DocuSign. Se mal não me lembro. Mas sim, Alex, é tudo 100% online, não precisa viajar. Tem algum comentário ali no Instagram, Vanessa? No Instagram parece estar tranquilo. O Kaiser fala show. Depois, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu vou fazer o seguinte também. Ele fala parabéns, bom dia, Vanessa. Valeu, Kaiser. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte: depois dessa live, eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram. Tanto para saber dúvidas, vocês podem colocar a dúvida de vocês lá que a gente vai respondendo, e também para saber, eu quero saber de vocês depois qual que seria o melhor horário de live de vocês, só para a gente ficar por dentro aí. Vamos começar a pesquisar, sim. Pesquisar com vocês qual que é o melhor horário que vocês gostariam, que ficaria fácil para vocês participarem todos os dias. Ok? Aí vamos pedir sua ajuda, gente. Gente, era isso por hoje. Nos vemos pela noite. Será uma gravação que a Vanessa e eu vamos gravar daqui a pouquinho. Vamos acabar com nossos compromissos. A gente, de manhã, grava esse vídeo liberado hoje às 19 horas. Vamos insistir sobre a prescrição durante hoje. E seria, gente. Nos vemos e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Espero que
tenham curtido e aproveitem essa oportunidade com tanto carinho e com tanta dedicação. Vanessa, eu trabalhamos, bom, eu e a equipe toda, né, trabalhou com isso, porque estamos bem contentes que o projeto, a incorporadora é muito boa, estamos muito satisfeitos com o trabalho deles, muito profissionais, e estou sentindo tranquilidade, que estamos oferecendo um produto realmente diferenciado, realmente bom. Isso, nas 19 horas a gente libera o vídeo com o nome da incorporadora, endereço do empreendimento, nome do empreendimento, tudo muito detalhado, valor, quanto que fica as parcelas, tudo para você tomar a sua decisão de investimento. Hoje às 19 horas a gente se vê. Um beijão, pessoal. Beijo. Obrigada, galera do YouTube. Valeu, Inácio. Valeu, galera do Instagram. A gente se vê às 19 horas com os pré-inscritos. Até. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.